Boa noite, meu povo. Tudo bem? Tranquilos? Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Tudo jóia. Professor, Tudo bem? Tudo bem? tudo e o senhor? Uai, graças a Deus, tudo na Santa Paz. E com vocês? Tudo bem? Tudo Ok, ok. ótimo. Ah, que ótimo, então. Estou vendo aqui Célia, Cristina, Marivalda, Matheus, Natália, Lisete, Paulo, Rogério, Sabrina, Sofia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. E aí, como foram esses últimos dias? Como estão? Bem, professor, e o senhor? Olha, graças a Deus, na quarentena, mas graças a Deus tudo bem, tudo tranquilo, andando. Fora o mini infarto que você está me provocando, mas tá bom. Ah, mas mini infarto por quê, criatura? De ansiedade para saber a resposta. Ai, Jesus. E vocês viram a questão que eu postei hoje, valendo um ovo de Páscoa? Vi, aquela ali também tá bem complicada, hein? Uai, vale um ovo de Páscoa, então tem que pensar um pouquinho. Se pensar um pouquinho, consegue responder tranquilo. Mas já não responderam, não? Seus alunos mais adiantados aí, eu nem tentei, que eu falei, os alunos mais adiantados já vão responder logo. Então, eu já tive vários alunos que responderam, mas até agora nenhuma resposta completa. Então, para valer o bombom, tem que ser uma resposta completa. Então ainda está valendo. Ah, então eu vou dar uma olhada lá. Então, beleza. Nós somos um poder constituído. Pessoal, olha só. Vamos desligar os microfones. Pessoal, olha só. Dinâmica da aula de hoje. Hoje eu quero trabalhar com vocês de forma um pouquinho diferente, tá? Do que nós trabalhamos na aula passada. Principalmente para a gente colocar sempre em prática o sistema de aula invertida, né? Que é um must aí da Croton, que é excelente para vocês colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo na teoria. Pensando nisso, eu já enviei para vocês, eu acho que o Alex já deve estar passando aí para todos, já deve ter passado. Eu quero que vocês façam comigo agora um exercício. Por quê? Semana passada nós terminamos de falar sobre o procedimento trifásico de aplicação de pena. Falamos ali sobre as atenuantes, as agravantes, as circunstâncias judiciais primeiro, atenuantes e agravantes, depois causas de aumento e diminuição. E antes de fechar hoje com os concursos de crimes, concurso material, formal e continuado, e também falar um pouquinho sobre o habitual, eu queria fazer uma revisão com vocês, tá? Até mesmo porque eu vou esperar o pessoal chegar um pouquinho, na hora do intervalo eu vou dar uma notícia para vocês, uma notícia boa, de algo que nós vamos fazer a semana que vem, tá bom? Mas, de qualquer forma, nesse início, o que eu quero? Vamos fazer um exercício, tá? Já tá aí, já mandei aí no WhatsApp de vocês. Eu quero que vocês abram esse WhatsApp, tá? Peguem a primeira questão e nós vamos trabalhar juntos. Oi, Alex pode falar. falou que não chegou no zap dele ainda não. Se puder eu reenviar no dele ou no meu. Uai, deixa eu até dar uma olhada aqui. Não chegou aí? Dizendo ele que não. Então deixa eu passar para ti. É porque aqui foi enviado, só não mostra que ele visualizou. Deixa eu olhar, só um momento. Ele mandando uma matéria. Ele acabou de ver. Ah, acabou de ver? Então, ótimo. Então, ele vai passar... Acabou de enviar aí pro grupo. Ah, que ótimo.
Então, que ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a inversão da tela agora e eu vou colocar exatamente na questão, tá? E aí nós vamos trabalhar em cima dessa questão, ok? Ou melhor, das questões. Então, dinâmica, mais uma vez, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um exercício de fixação para saber se vocês estão fixando o conteúdo, se está ok, se a gente precisa aprofundar mais os estudos e etc. Tá bom? Vou fazer a inversão da tela já para colocar na questão. Então, abram aí, por favor, nos celulares de vocês, ou no próprio computador, se quiserem. Pessoal, estão vendo aí as questões? Professor, Vendo? estamos. Então, ó, só deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, então, veja, eu vou ler com vocês essa questão, tá? Vou esperar alguns minutinhos para vocês olharem qual é a alternativa. Vocês vão marcando, pega uma caneta, pega um papel aí do lado e coloca questão 1, vocês vão escolher uma alternativa, tá? Não falem por agora, tá? Depois que eu depois que eu abrir para vocês, falar, ó, eu quero saber a resposta de vocês. Aí vocês podem comentar, tá bom? Então, veja. Então, vamos lá. Primeira questão. Professor, Oi. esse aí não é o mesmo que está para a gente aqui, não, é? Pelo menos que abriu aqui para mim a primeira questão. Assinale a alternativa que está em desacordo com disposição do Código Penal relacionada com circunstâncias agravantes. Não está mostrando essa para você, não? Para mim, a primeira não é essa, não. Não, então beleza. Eu vou fazer a inversão da tela, porque com certeza ele deve ter congelado aqui. Só um momento. Só deixa eu fechar aqui. E agora, deu certo? Sim, agora deu. Então, beleza. Então, vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que está em desacordo com a disposição do Código Penal relacionada com as circunstâncias agravantes. Ok? Então, veja que essa é uma questão do Ministério Público, que já caiu no Ministério Público. Primeira alternativa. A gravação da pena é obrigatória, ainda que a circunstância funcione também como elementar do crime? Alternativa B. A enumeração das agravantes é taxativa? C. A incidência de um agravante não pode conduzir a pena para além do patamar máximo combinado ao crime. D. Descaracterizada a reincidência, pelo decurso de prazo de 5 anos, a condenação anterior pode ser considerada a título de maus antecedentes. E, por último, o Código Penal não estabelece limite máximo de idade quando se refere à criança como agravante. Pessoal, pergunta aos senhores. A, B, C, D ou E? Vocês têm aí 1 minuto para pensar. Vou pegar a mesa e boto aqui. 1 minuto para pensar. Ó, Zé. 1 minuto para quê? Respondeu. A primeira questão que ele mandou. Sério, pô. Vamos. Faltando 20 segundos.
Pessoal, fechou? Fechou aí? E agora, o que pergunto? Pergunto, deixa eu dar uma olhada aqui. Célia, qual que você marcou, Célia? Eu marquei a letra C, professor. Letra C? Beleza. Aham. Cristina, qual que você marcou? Ainda nenhuma, ainda estou lendo aqui. Então vai. Pessoal, quem marcou já aí, por favor, manifeste. Nada que você pede para fazer é assim tão fácil, professor. Ó, essas questões a gente só está aquecendo. Professor, já marquei. É a C também. C também. Professor, é a C Oi, pode também. falar, Ilma. Com certeza. Oi? Com certeza, C. Com certeza. Letra D? C. Ah, C. Beleza. Então vamos lá. Vamos ler a questão agora para a gente ver qual a questão correta mesmo. Então, voltando. Então, veja. É para nós assinarmos a alternativa que está em desacordo com o Código Penal. Tá? Então, todas ali estão de acordo com o Código Penal. Só uma que está errada. Ok? Então, vamos lá. A B. É a E, professor. É a bicha. Vamos lá. Pessoal, olha só. Primeira questão. A gravação da pena, ou melhor, a agravação da pena é obrigatória, ainda que a circunstância funcione também como elementar do crime. Pessoal, olha a dicção do artigo 61. Eu vou fazer a inversão da tela aqui para a gente fazer o acompanhamento aqui no Código Penal. Tá? Só um momento. Então, vamos lá. Código Penal. Acompanhe comigo no artigo 61. Olha o que o artigo 61 nos fala. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Pessoal, isso é um pega. Então, veja que a alternativa A, ela fala, a agravação da pena é obrigatória, ainda que a circunstância funcione também como elementar ou qualificadora do crime. Então, veja, a linha A está errada. É a linha A que está errada. Ela que está em desacordo com o Código Penal. Tá bom? Mas vamos analisar as demais questões. Letra B. A enumeração das agravantes é taxativa? Nós falamos em sala de aula que as agravantes o rol é taxativo. Por quê? Prejudica o acusado. Ao passo que as atenuantes é exemplificativo. Eu tenho outras atenuantes inominadas, não previstas no Código Penal, que o juiz pode apreciar. Tá? Então, veja, a letra B está correta. Artigo 61 e 62 do Código Penal. Letra C. A incidência de um agravante não pode conduzir a pena para além do patamar máximo combinado ao crime. Pessoal, essa é a dicção da súmula 231. Olhe bem, súmula 231 do STJ. Ela reafirma exatamente que na segunda fase da dosimetria da pena não existe possibilidade de ir a quem. Quer ver? Vamos colocar a súmula na tela? Súmula 231. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui agora. Olha lá, súmula 231 do STJ. Olha só, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, tá? Então, é uma interpretação que se faz. Não existe a possibilidade, na segunda fase da dosimetria da pena, de sair dos seus patamares. E o que nós falamos em sala de aula, tanto o primeiro, e aqui nas nossas aulas ao vivo, tanto a primeira fase, tanto a primeira fase, né, Alex, como a segunda fase, essa não pode sair dos seus limites. Só na terceira fase que é possível, tá bom? Então, a letra C também está correta. Letra D. Descaracterizada a reincidência pelo decurso de prazo de 5 anos, a condenação anterior pode ser considerada a título de maus antecedentes. Pessoal, veja.
nós sabemos que vem a ser período depurador, tá? Olha o artigo 64, vamos fazer a inversão da tela novamente. Vamos para o artigo 64 do Código Penal. Depois da pena, do cumprimento da pena, da extinção da pena, aí decorre 5 anos, se a pessoa não tiver nenhum tipo de infração ou delito, esse período é tido como período depurador. Exato, olha aqui, é o artigo 63, olha só. A verificação, olha lá, verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime, depois de ser necessário julgado, a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Beleza. Então, só existe reincidência quando eu pratico o crime, sou processado, sou condenado, transita em julgado a pena, a sentença, né? Transita em julgado a sentença, e aí depois eu venho cometer novo crime. E isso é reincidência. Mas olha o artigo 64, inciso 1. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido o prazo de 5 anos. Como funciona isso? Estou cumprindo pena, peguei pena e suponhamos 10 anos. Cumpri os 10 anos. Saí da cadeia hoje. A partir de hoje, conta-se 5 anos. Se nesse prazo de 5 anos não cometer nenhum novo crime, aí esse período depurador apaga a reincidência, mas para efeitos de maus antecedentes ainda subsiste, tá? Que é uma briga da doutrina com a jurisprudência. A doutrina entende que é uma espécie de pena perpétua, que é um absurdo, tá? Essa consideração de maus antecedentes. Mas a jurisprudência dominância no sentido de que, uma vez condenado com trânsito em julgado, mesmo que venha o período depurador apagando a reincidência, mas ele sempre vai ostentar maus antecedentes, tá bom? Lembre-se disso na prova de concurso. Inclusive, professor, quem tem esse posicionamento aí é o ministro Dias Toffoli, né? Correto. E a última questão. O Código Penal não estabelece limite máximo de idade quando se refere à criança como agravante. Pessoal, por quê? O Código Penal não estabelece, ele simplesmente fala criança. E aí nós vamos para o ECA, e no ECA deixa bem claro que criança até a idade de 12 anos incompletos. Ou seja, 11 anos, 29 dias e tantas horas. Tá? 11 anos, 11 meses, 29 dias e tantas horas. Por quê? A partir do momento que a pessoa completa 12 anos, aí ele é adolescente, não é mais criança, tá? Então, veja, essa é a primeira questão. A única que estava errada era a letra A. Vou fazer a inversão para a gente analisar as demais questões, tá bom? Professor, boa noite, Fabrício. Boa noite, Fabrício, tudo tranquilo? Bem, sobre a primeira questão, aqui está errada, na alternativa que fala a reincidência e de maus antecedentes, o senhor falou sobre a doutrina, né? Seria, então, uma luta que a gente integraria no direito penal do direito ao esquecimento, seria isso? Exatamente, isso é uma das correntes que fala, porque o direito ao esquecimento, na verdade, é uma teoria do direito civil, tá? Então, assim, nós podemos até falar na teoria também do direito do esquecimento em direito penal, mas mudando o enfoque, a natureza e etc. Agora, no direito penal, é um absurdo a pessoa ostentar maus antecedentes pelo resto da vida, sendo que ele já pagou o seu débito para com a sociedade. Tá? Mas assim, infelizmente ou felizmente, nós precisamos saber os dois posicionamentos. Então, para uma prova de concurso, sendo ela objetiva, como foi esse caso, você vai adotar o procedimento, o entendimento da jurisprudência. Tá? Agora, se você for para uma prova subjetiva, por exemplo, ali de defensoria pública, você já vai adotar posicionamento completamente diferente, falando que isso é inconstitucional. Tá bom? Pessoal, a questão 2, vamos a ela. Assinale a alternativa incorreta, tá? Então vamos lá. Perante o Código Penal, a condição de reincidente em crime doloso. Eu quero saber exatamente sobre o reincidente, o que está errado. Alternativa A.
é prevista como preponderante no concurso de crimes agravantes e atenuantes? A alternativa B, é relevante na aferição do estágio mínimo de cumprimento de pena exigido para o livramento condicional? A alternativa C, constitui causa interruptiva de prescrição? D, configura pressuposto necessário à imposição de medida de segurança? E a letra E, exerce influência no cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória? A partir de agora, vocês têm 1 minuto. Vamos lá? 1 minuto. E Fabrício, seja muito bem-vindo à nossa aula, viu? Obrigado, professor. Valeu. Vamos lá, os 15 segundos finais. Vamos. A, B, C, D ou E? Professor, no meu ponto de vista, a alternativa D configura pressuposto necessário à imposição de medida de segurança. Beleza. Quem dá mais? Quem discorda? Para mim, a letra B. B de Letra bola? B de bola. Letra B de bola, legal. Quem dá mais? Vou na letra B, professor. B também, vamos lá. Configura pressupostos necessários. Então, beleza. Vamos lá. Pessoal, primeiro, perante o Código Penal, a condição reincidente é crime doloso. Letra A, é prevista como preponderante no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes? Pessoal, é a dicção do artigo 67, tá? Marquem aí, ela está correta. Artigo 67 do Código Penal diz exatamente isso, tá bom? Então, não é essa, nós queremos a errada. Letra B, é relevante na aferição do estágio mínimo de cumprimento de pena exigido para o livramento condicional? Pessoal, quando o crime, a pessoa é reincidente, na verdade, até muda a quantidade de tempo mínimo para que a pessoa tenha o direito ao livramento condicional. E tanto é que nós temos que fazer uma diferença, tá? Está lá no artigo 83 do Código Penal. Se a pessoa cometeu um crime comum, se a pessoa cometeu um crime comum, mas ele é reincidente, e se a pessoa cometeu um crime hediondo e sendo com reincidência específica, as consequências são diversas, tá? Então, a respeito da letra B, muda-se o mínimo para o cumprimento da pena ou livramento condicional? Também está perfeito, tá bom? É o artigo 83, inciso 2 do Código Penal, tá? Letra C, constitui causa interruptiva da prescrição? Pessoal, também está certo. Está no artigo 117, inciso 7º do Código Penal. É causa interruptiva da prescrição. Então, a letra A, letra B, letra C até agora estão corretas. Letra D, configura pressuposto necessário à imposição de medida de segurança? Não, tá? Então, quem colocou letra D acertou. Não. Parabéns a vocês, tá? Pessoal, por quê? Qual é o pressuposto para que o juiz aplique a medida de segurança? Que a pessoa seja inimputável e que haja periculosidade. Não basta a pessoa ser doente mental. Tem que ser doente mental e tem que ser uma pessoa perigosa. Tá? Esses são os dois requisitos para a aplicação da medida de segurança. Não tem nada a ver com reincidência, ok? Então, letra D errado. Letra E, exerce influência no cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória? Pessoal, é só os senhores lerem depois o artigo 110 do Código Penal, tá? Que lá deixa bem claro isso, vai ter um acréscimo lá de 1/3, tá bom? Certinho? Vamos para a questão de número 3. Aponte
a única alternativa que não constitui entendimento jurisprudencial objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo circunstâncias agravantes ou atenuantes. Lembram que eu falei para vocês, pessoal, muito importante vocês, na hora que vocês estudarem o seu vade-mecum, estudar a teoria da pena, vocês vão estudando, logo abaixo do artigo, tem lá súmulas referenciais. Então, assim, você já ia no final do seu vade-mecum, já marcaria essas súmulas, porque cai demais em prova. Olha uma questão, só feita em cima das súmulas, tá bom? Então, veja, primeira alternativa. Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer provas de documento hábil? Isso é sumulado pelo STJ? Não sei. B. A reincidência não influi no prazo de prescrição da pretensão punitiva? Também não sei. Pessoal, e lembrando, não é para vocês pesquisarem no vade-mecum para responder essas questões, não. É prova. Esse é um exercício em cima de provas objetivas, sem consulta a nada, tá? E Alex e Cristina e os demais alunos que estão aí em conjunto, sequer converse com o seu colega. C. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal? D. A confissão perante a autoridade policial configura a circunstância atenuante mesmo quando retratada em juízo? E por último, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial? E aí, pessoal, qual dessas questões não é sumulada pelo STJ? 1 minuto a partir de agora. Os últimos 10 segundos. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. E aí, pessoal? Vou de E, professor. Letra E, quem dá mais? Vamos lá, meu povo participando. Oi? Meu ponto de vista, para mim, eu acho que é a letra A. Letra A, legal. Quem dá mais? Acho que é a C. Eu acho que é a C também, professor. C também, legal. Eu acho que é a E. Letra E. Jesus, Jesus, Jesus. Nós precisamos estudar, pessoal. Pessoal. Vamos lá fazer a resolução dela? Pessoal, olha só. Como nós temos muita coisa para falarmos hoje, o que eu vou fazer? Eu vou responder essas questões e só vou falar para vocês qual é a súmula, qual é o artigo, de forma que depois você, com mais calma, pega seu vade-mecum, entra no site da Presidência da República, ali no Planalto, e confirma, tá bom? Exatamente por quê? Porque hoje eu preciso falar tudo sobre concurso de crimes, e não é pouca coisa, é muita coisa. Tá bom? Então, por isso que eu peço a vocês que vão anotando aí as respostas. Então, vamos lá. Letra A. Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil? Pessoal, é a súmula 74 do STJ. É exatamente isso. A prova da minoridade do réu requer documento hábil, requer certidão de nascimento, requer o RG dele, requer um documento que prove exatamente que ele tem aquela idade, tá bom? Então, súmula 74 do STJ, não é essa. Letra B. A reincidência não influi no prazo da pretensão punitiva? Pessoal, súmula 220. Súmula 220. Por quê? Na verdade, pessoal, a reincidência ela influi na prescrição da pretensão executória,
tá? Nós temos a PPP e a PPE. No final deste semestre, os senhores vão estar dominando tudo sobre prescrição, tá? Mas saibam que tem a súmula 220 do STJ que se aplica para a PPE, tá? E não para a PPP, tá? Então, veja. Então, neste caso, está correta a letra B. Letra C. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do seu mínimo legal? Pessoal, essa é a súmula 231 do STJ, tá? Ela também está perfeita. É o que a gente sempre fala nos nossos encontros, tá? Na primeira e na segunda fase, aplica-se a súmula 231 e não pode sair dos seus patamares, tá bom? Então, as três estão corretas. Letra D. A confissão perante a autoridade policial configura circunstância atenuante, mesmo quando retratada em juízo? Não, pessoal. A jurisprudência do STJ tem sentido diverso. Para que essa confissão ela configure atenuante e possa ser utilizada pelo juiz, tem que ser confirmada em juízo, tá? Porque nós temos a dicção do artigo 155 do Código de Processo Penal, que fala que, tirando as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, todas as demais devem ser refeitas perante o juiz da instrução, sob pena de nulidade, tá bom? Então, essa letra D está errada, tá bom? E, por último, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Pessoal, essa questão ela está correta. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante simultaneamente como circunstância judicial, é a súmula 241 do STJ, tá? 241 do STJ. Então, resposta errada, letra D, tá bom? Cheguei perto. Oi? Cheguei perto. Que bom. É que eu entendi de uma outra forma essa questão, sabe, do perante o juiz. Então, esse é um problema. Vocês precisam fazer muitas questões de concurso para começar a se familiarizar com o jeito das questões. Porque muitas das vezes você lê e interpreta a questão de uma forma. E aí, quando você erra, aí você fala, mas como eu errei? Aí, na hora que você vai ler de novo, fala assim, gente, mas eu li de forma errada. Então, assim, por isso que eu peço a vocês, façam muitas questões de concurso. Próxima questão. Assinale a opção correta quanto à fixação da pena. Letra A. Concorrendo circunstâncias atenuantes e agravantes, deve sempre prevalecer a circunstância atenuante em respeito ao princípio do indúbio pro réu? Será que essa está certa? Letra B. Na segunda etapa da dosimetria da pena, o juiz não pode reduzir a pena em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, visto que tal possibilidade não está prevista expressamente em lei. Será reincidente o réu que possui condenação por crime anterior, ainda que essa não tenha transitado em julgado? E a última questão. O Código Penal adotou o sistema trifásico de fixação da pena, segundo o qual o juiz fixa a pena base, considera em seguida circunstâncias agravantes e atenuantes e, por último, as causas de aumento ou diminuição de pena. Sim. E aí, a partir de agora, um minutinho, A, B, D. C ou D? Vamos lá, pensa, D. pensa. Calma. D de dado. Professor. Um minutinho. D de dado. Letra D. D de dado também. D de Quem bola. fala diferente? B de bola. D de dado. B de bola, B de bola. Que mais? D de dado. Ok. Vamos lá. Últimos 10 segundos. A, B, C ou D. D de dado. Então vamos lá. Então, vamos ver se vocês acertaram. A maioria acertou. Vamos ver. Primeiro, pessoal,
concorrendo circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, eu tenho atenuante de um lado e agravante do outro. Deve sempre prevalecer a circunstância atenuante em fase do indúbio pró-societário? Pessoal, claro que não, tá? Por quê? Nesse caso, o artigo 66, ele fala exatamente que tem as atenuantes preponderantes e as agravantes preponderantes. Nós sabemos entre agravante preponderante e atenuante preponderante é que sempre vai prevalecer a minoridade. Mas tirando a minoridade, aí eu tenho a agravante da reincidência que prepondera sobre as demais. Tá bom? Então veja que a alternativa A está errada. Letra B. Na segunda etapa da dosimetria da pena, o juiz não pode reduzir a pena em razão da circunstância relevante, anterior ou posterior, visto que tal possibilidade não está expressamente prevista em lei. Pessoal, ela está prevista em lei, tá? Olha o artigo 66 lá, que vocês vão ver que ela está exatamente a dicção do artigo, Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Letra C. Será reincidente o réu que possuir condenação por crime anterior, ainda que essa não tenha transitado em julgado? Pessoal, nós sabemos que o artigo 63 deixa bem claro do Código Penal. Ele deixa bem claro que para que haja reincidência é necessário o trânsito em julgado. E depois do trânsito em julgado, ele vai lá e comete um novo crime, tá bom? Então veja, questão também equivocada. E por último, o Código Penal adotou um sistema trifásico de fixação de pena, segundo o qual o juiz... Pessoal, Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 68. E que a gente sempre vem falando em sala de aula, tá bom? Por isso que é importante os senhores também assistirem aulas, tá bom? Não ficou fácil? Qual é a resposta? A resposta é letra D. D de dado. Tá? Resposta é letra D de dado. Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 68 do Código Penal, pessoal. Continuando, vamos lá? Essa próxima questão. Entre as circunstâncias que sempre atenuam a pena, não está incluído o fato do agente. Pessoal, isso é leitura de artigos, por isso que eu peço a vocês que leiam com muito cuidado os artigos. Por quê? É só você saber se está dentro do artigo, se não está dentro do artigo. Então, aqui eu quero as circunstâncias atenuantes. Primeiro, desconhecimento da lei. Será que atenua a pena? Não sei. Segundo, ter cometido crime sob coação que podia resistir. Será que atenua a pena? Terceiro, ter cometido crime sob a influência de multidão em tumulto, se não tiver provocado. E último, será que atenua a pena ter cometido crime em ocasião de incêndio, inundação, qualquer outra calamidade pública? Letra A, B, C ou D? Valendo. Letra B. B de bola? B de bola. Beleza. Quem dá mais? Atenua. Atenua. Ele poderia resistir à coação que ele pode. Ah, não, professor, resistir. desculpa. É atenuam. Eu confundi atenuar com agravar. Pode ser A nem B. Letra D. B não pode ser, né? Vamos lá. Letra D de dado. Letra D de dado. Quem dá mais? Letra A. Letra D. A Patrícia falou alguma coisa sobre isso no semestre passado. Não, porque ninguém pode dizer que... Letra A, professor. Para entender o exemplo da Pessoal, olha só essa Letra questão. D. Você pode Se nós analisarmos, tá? Então tome cuidado com isso. Se nós analisarmos a letra A, a letra B e a letra C, todas elas são o quê? São atenuantes, tá? Todas elas são atenuantes. Só que aqui eu quero exatamente a que não está incluído como atenuante. A única é a letra D. A D, ela não é atenuante, ela é agravante, tá? Então a letra D está errada, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão. Oi, pode falar. Essa pergunta ela está no artigo 65 do CP. É bom a galera anotar. Exatamente, 65, anotem. Artigo 65, inciso 2, a respeito, vamos até voltar aqui. Inciso 2, a respeito de desconhecer a lei. E artigo 63, inciso 3, a linha C, para a alternativa B, né? E
Sobre a alternativa C, é artigo 65, inciso 3, a linha E. Todos do Código Penal, tá bom? Perfeito. Tudo está no 65. E aí a última está no 61, tá? Pessoal, próxima questão. Com relação à aplicação da pena, analise as afirmativas a seguir. 1. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam crime, entre outras, as seguintes: a gravidade do crime praticado, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, e ter o agente cometido o crime contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Será que essa questão está correta? Não sei. 2. São circunstâncias que sempre atenuam a pena, dentre outras, as seguintes: ser o agente menor de 21 anos na data do fato, ter o agente cometido o crime por motivo relevante de valor social ou moral, ou ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. E 3. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação nos crimes ou dirige a atividade dos demais agentes, ao passo que a pena será ainda atenuada em relação ao agente que induz outrem à execução material do crime. Aí eu tenho as seguintes alternativas. Se nenhuma afirmativa estiver correta, você vai marcar a alternativa A. Se somente a 1 e 2 estiverem corretas, a letra B. Se 1 e 3 estiverem corretas, a letra C. E se for a letra D, as 2 e 3 corretas. Ou se todas as afirmativas estiverem corretas. Aí eu pergunto aos senhores, letra A, letra B, letra C ou letra E? A 2 já está errada. Se tiver a 2, já está errada. Letra B, professor. Ok, letra B, que mais? B de bola. B de bola, beleza, vamos lá. Quem mais? B de bola, professor. Beleza, quem dá mais? B de bola. B de bola, olha, todo mundo no B de bola. Quem dá mais? Alguém vai marcar outra alternativa, não tirando a letra B? Ou todo mundo está com a letra B? Então, vamos lá. Pessoal, lamento informar que os senhores erraram. Olha o Peguinha. Olha o Peguinha. Tome cuidado com isso. Olha só. A embriaguez pré-ordenada, não é embriaguez pré-ordenada. Olha só, vamos ao enunciado. Olha só, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, dentre outras, ok? Pessoal, olha aqui, dentre outras as seguintes: a gravidade do crime praticado. Não tem essa, pessoal. Gravidade do crime não qualifica o crime. A gravidade, dependendo da gravidade das consequências do crime, será analisada nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Tá? Mas não é considerado agravante da pena. Então, a questão 1 está errada. Tá? Vamos para a questão 2. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Eu quero atenuantes. Pessoal, embriaguez pré-ordenada não é atenuante. Embriaguez pré-ordenada, ela é agravante. Tá errado também. Tá errado. Tá? E por último, a pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige atividades dos demais agentes? Ok. Ao passo que a pena será ainda atenuada em relação ao agente que induz outrem à execução material do crime. E aí, tá certo ou tá errado? Isso é atenuante? Oi? Todas estão erradas. Todas estão erradas. Isso aí não é, pessoal. Não é, tá? Então, veja, é agravante. Então, a alternativa correta é letra A. Se nenhuma afirmativa estiver correta.
Oh, peguei vocês. Próxima questão. Não vale, professor. Só pegadinha. Eu preciso fazer isso com vocês, porque quando vocês forem prestar um concurso público, para vocês estarem extremamente escaldados de mim, viu? Quanto mais vocês estiverem escaldados de mim, vocês vão sair melhor nos concursos. Pessoal, próxima questão. No cálculo da pena, havendo concurso de agravantes e atenuantes, prepondera sobre todas as demais a circunstância da... Então, veja, A, B, C ou D. Qual que é a supra-suma das preponderantes? Qual é a supra-suma das preponderantes? Qual que é? D. Já respondi hoje. D, menoridade. Oi? Cadê? D, menoridade. Pessoal, minoridade, falei para vocês. A reincidência é uma agravante preponderante. A minoridade é uma atenuante preponderante. Então, as duas são as principais. Qual delas que prevalece? Sempre a atenuante da minoridade. Tá? Tem casos que eu tenho uma atenuante da minoridade de um lado e tenho duas agravantes do outro. E mesmo assim, a pena vai ficar no seu mínimo legal. Por quê? Por causa do peso da minoridade. Tá bom? Então, lê a questão 7... Resposta correta, minoridade. Certinho? Isso é jurisprudência. Próxima questão. Em relação à aplicação da pena, assinada é a alternativa incorreta. Eu quero a alternativa errada. Letra A. A presença da reincidência não é levada em conta na análise das chamadas circunstâncias judiciais. Certo ou errado? Errado. Letra B. Os motivos do crime podem constituir uma agravante? Não sei. Letra C. A presença de circunstâncias agravantes não autoriza a aplicação de pena acima do máximo combinado? Letra D. O comportamento da vítima não interfere na análise das circunstâncias judiciais? E, por último, as consequências do crime são levadas em conta na análise das circunstâncias judiciais? E aí, 1 minuto a partir de agora. Eu vou de D. Letra D, professor. D de dado, meu. Ok. Quem dá mais? D de dado também. Eu tenho quase certeza que é a D de dado. Ah, tá. D de dado, beleza. Quem dá mais? Para mim que é letra A de novo, professor. Letra A, ok. Letra D. Okay. Letra A, letra D. Quem difere? Letra C. Letra C, ok. Letra A, professor. Letra A também. Letra A, letra C, letra D. Quem vai marcar a letra B? Ou melhor, quem vai marcar a letra E? Vamos lá? Pessoal, olha só. Eu quero a alternativa errada. Eu quero a alternativa errada. Então, vamos lá. A presença da reincidência não é levada em conta na análise das chamadas circunstâncias judiciais? Pessoal, a questão está perfeita. Tá? Porque a reincidência, ela é uma agravante. Ela vai ser analisada na segunda fase. Na primeira fase, são as circunstâncias judiciais. Eu não analiso a reincidência nas circunstâncias judiciais. Não pode. Tá errado. Tá bom? Letra B. Os motivos do crime podem constituir uma agravante? Pessoal, claro, tem lá motivo fútil, motivo torpe. Pode constituir agravante sim, tá? Então, veja, tá no artigo 61. Então, letra B, tá errado. Letra C. A presença de circunstâncias agravantes não autoriza a aplicação da pena acima do máximo combinado? Nós já falamos sobre isso, a súmula 231 do STJ, tá? Então, mesmo que haja só agravantes, não há possibilidade da pena sair dos seus patamares. Tá? Então, veja, a letra C também está correta. Letra D.
o comportamento da vítima não interfere na análise das circunstâncias judiciais? Pessoal, lá nós temos 8 circunstâncias judiciais. Dentre essas 8, tem exatamente o comportamento da vítima. Tá? Então, veja que essa letra D está errada. Ela interfere sim. Tá? Leitura do artigo 59. É uma das 8 circunstâncias legais ali. Tá bom? E letra E. As consequências do crime são levadas em conta na análise das circunstâncias judiciais? Sim. Tanto é que nós já estudamos isso na aula passada. Tá bom? Então, letra D. Está errada. Vamos lá. Aquecendo os motores. 9. A premeditação no ordenamento penal. Eu quero saber exatamente da premeditação. Constitui qualificadora do homicídio? Não tem previsão específica, mas pode atuar como fator de individualização da pena? Constitui agravante genérica? Ou constitui qualificadora do crime de perigo de contágio venéreo? Letra A, letra B, letra C ou letra D? B. B. Eu vou de B. Não tem Letra previsão B. específica, mas pode atuar como fator de individualização da pena. Ainda mais? Quem ainda mais? Vou de B. Todo mundo vai de B. Vou de B também. Eu acho que é a letra C, professor. Hoje eu tô Aí, ó, já teve um que discordou. Mas tem como não tem como ser a C. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Eu estou falando sobre a premeditação, tá? Então, veja. Ela constitui qualificadora do homicídio? Não. Nós sabemos que o parágrafo 2º do artigo 121 traz exatamente um rol taxativo de qualificadoras. Lembrando a vocês que lá, no inciso 1, 2, 3 e 4, nós temos aquelas situações de interpretação analógica, tá? Mas veja, em uma daquelas circunstâncias existe a premeditação. Então, a letra A está errada. Letra B, não tem previsão específica. A premeditação no Código Penal ela não tem previsão específica, mas ela pode atuar como fator de individualização da pena. O juiz ele pode sim, ali nas circunstâncias judiciais do artigo 59, dosar essa premeditação. Tá? Então, a letra B está correta. Letra C. Letra C. Constitui agravante genérica? Não, pessoal. Ela não está no artigo, nem no artigo 61, muito menos no artigo 62. Não tem a previsão da premeditação. E a letra D? Constitui qualificadora no crime de perigo de contágio venéreo? Também não tem essa qualificadora ali no parágrafo 1º do artigo 130. Tá bom? Letra correta, letra B. Parabéns aos que acertaram. Próxima. Terminando, pessoal. 10ª questão. O réu pode ser tido como reincidente quando? Olha que nós temos várias questões sobre reincidência. Pessoal, reincidência é muito cobrada em concurso, tá? Então eu tenho que estudar pra caramba a reincidência. Então vamos lá. Quando que é reincidente? Letra A. Quando comete novo crime, apesar de ainda não julgado pelo primeiro. B. Comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. C. O processo relacionado ao crime anterior necessariamente esteja em grau de recurso. Letra D. Comete novo crime antes de passar 5 anos do cometimento do primeiro, independente do trânsito em julgado da primeira condenação. E, por último, a prática do novo crime resultar da mesma qualidade de pena. Qual a questão que está correta? Eu vou de B. B, C, D. E aí, vamos lá? B. Letra B, professor. B. Eu vou de B. Eu tinha lido alguma coisa no artigo 63 relacionado a isso, então eu vou de B. Se você comete o crime nesse espaço, você é reincidente, então é B. Vamos lá, que bom. Pessoal, vamos lá. Eu quero saber quanto que dá reincidência. Veja que é uma questão bem simples, tá?
Comete novo crime, apesar de não julgado pelo primeiro? Não. Nós vimos que o artigo 63 deixa bem claro que para que haja reincidência, é necessário que a pessoa cometa um crime, tá? Ou vários crimes, mas não importa. O importante é que um dos processos ele seja processado, seja condenado e essa sentença transite em julgado. A partir do momento que transita em julgado, se ele vem a cometer novo crime, depois do trânsito em julgado, aí sim ele será considerado um reincidente. Logo, a letra B está corretíssima, tá bom? Letra C, por que ela está errada? Porque é necessário o trânsito em julgado. Se ele está em grau de recurso, não transita em julgado, então não tem como falar em reincidência. Letra D. Comete novo crime antes de passar os 5 anos do cometimento do crime, independente do trânsito em julgado, está errado. A palavra-chave é o trânsito em julgado. Se houve o trânsito em julgado, não cabe mais recurso e a pessoa comete um novo crime, ele é reincidente. Tá bom? Letra B é a resposta correta. Parabéns Pessoal, para os que acertaram, professor. Parabéns. Vamos lá. Aquecendo, porque depois nós vamos para aquele último exercício para ver se vocês acertaram, aprenderam bem sobre reincidência, tá bom? Pessoal, essa questão agora. Concernente à aplicação da pena, o artigo 68 do Código Penal prevê o sistema trifásico. Sobre a matéria, analise os itens. Então, 1. O primeiro passo consiste em aplicar a pena base, prevista sempre no caput do artigo, observando-se, para tanto, as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal. Então, será que esse item 1 está correto? Não sei. 2. Na primeira fase, a operação da dosagem tem por parâmetro a pena em abstrato prevista para o delito? Não sei. 3. Fixada a pena base, devem ser analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes? Não sei. 4. A terceira fase constitui na aplicação das causas especiais de aumentos e diminuições, não sendo permitido ultrapassar o limite mínimo e máximo da pena combinada para o delito? Também não sei. E o último, havendo concurso entre causas de aumento de pena da parte geral e parte especial do Código Penal, aplica-se apenas a maior causa de aumento? Será que eu aplico aí a teoria da pior das hipóteses? E aí, pessoal? 1, 2, 3, 4 e 5, quais são corretas? A resposta. E são corretos 2, 3 e 5? 2 e 3? 1, 3 e 4? 1, 2 e 4 ou 3 e 4? A, B, C, Letra A. D ou E? Letra E, 3 e 4. E aí? Eu vou na A. Eu vou na letra E. Eu vou na letra B. Letra B. Pena base, agravante. Colocando aí as questões novamente para apreciação. Quais as questões que são corretas? Para mim seria a letra C. Letra C, Letra B. ok. Letra B. D. Então vamos lá. E aí, podemos resolver? Letra E. Letra E, legal. Podemos? Sim. Então vamos Letra lá. E. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Pessoal, o primeiro passo consiste em aplicar a pena base prevista sempre no caput do artigo. Está errado. Tá? Veja, essa questão, pessoal, ela está errada por quê? Porque você tem que lembrar que existem as qualificadoras. Tá? Quando eu tenho uma qualificadora, aí eu não vou pegar a pena em abstrato que está no caput do artigo. Eu vou pegar a qualificadora. Ou se tiver um privilégio, eu vou pegar o privilégio. Lembra que eu falei para vocês de pré-dosimetria, dosimetria e pós-dosimetria?
Então, a pré-dosimetria eu tenho que saber se o crime é simples, se ele é qualificado ou se ele é privilegiado, tá? Então, essa questão, quando ele coloca que vai ser sempre no caput do artigo, tá errado. 2. Na primeira fase, a operação da dosagem tem por parâmetro a pena em abstrato previsto para o delito? Sim. Aí eu vou ter que analisar se essa pena em abstrato é do crime simples, se é do qualificado ou se é do privilegiado. Mas é a pena em abstrato, olhando ali as margens criminais, o mínimo e o máximo. Então, 2, está correta. Letra 3, o item 3. Fixada a pena base, devem ser analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes? Pessoal, ele falou que a primeira fase já foi. Eu estou na segunda. Na segunda, o que é que eu analiso? Agravantes e atenuantes. Então, está correto. Então, 2 e 3 estão corretos. 4. A terceira fase constitui na aplicação de causas especiais de aumento de diminuição, ok. Não sendo permitido ultrapassar o limite, pessoal, é nesse momento que é permitido ultrapassar o limite. Tá? É só na terceira fase que é possível ultrapassar os limites. Então, o item 4 está errado. O 1 e o 4, por enquanto, errados. E o último. Havendo concurso entre causas de aumento da parte geral e da parte especial, aplica-se apenas a maior causa de aumento? Pessoal, isso aqui é um pega. Toma cuidado com o artigo 68, que vai falar para vocês o seguinte: quando houver mais de uma causa de aumento só na parte especial. Então, se eu encontro duas causas de aumento só na parte especial, eu vou ter que optar pela que mais aumente. Se eu tiver duas causas de diminuição de pena só na parte especial, eu vou optar pela que menos diminua. Tá? Teoria da pior das hipóteses. Nesse caso é diferente. Eu tenho uma causa de aumento na parte geral e tenho uma causa de aumento na parte especial. Posso aplicar as duas causas de aumento? Posso. Eu posso aplicar. A mesma coisa, se eu tenho uma causa de diminuição de pena na parte geral, tenho uma causa de diminuição de pena na parte especial, posso aplicar as duas causas de diminuição de pena? Posso. Eu posso. Tá bom? Então, tome cuidado que esse 5 é um pega. Leia com muito cuidado o artigo 68, ela também está errada. De forma que a resposta correta é a letra B de bola. Letra B de bola. Parabéns para quem acertou. Professor, boa noite, Paulo Torreal. O item 4, se o senhor voltar aqui, ele está dizendo que não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo. Então pode ultrapassar. Ele pode ultrapassar o limite máximo? É só na última fase, Paulo, só na última fase, quando eu tenho causa de aumento e diminuição, que eu posso tanto ficar abaixo, como eu posso ficar além do máximo. Na terceira fase. Só nessa última fase que eu posso desrespeitar a teoria das margens. Então, é só nessa última fase, tá bom? Ok, obrigado. Então, valeu. Pessoal, penúltima questão, para a gente pensar no nosso intervalinho. Penúltima. Sobre as causas especiais de aumento ou diminuição de pena, é correto afirmar. Vamos lá. Alternativa A, que independentemente de sua situação no texto do Código Penal, o juiz deve sempre limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Lembre que eu falei, letra B, que o juiz, se pode aplicar um só aumento, uma só diminuição, também pode, independentemente da motivação, aplicar mais de um aumento ou diminuição. C. As causas de aumento e diminuição de pena permitem, respectivamente, elevação acima da pena máxima ou diminuição abaixo da pena mínima prevista em tese para o crime. E a letra D. As causas de diminuição permitem diminuição abaixo do mínimo legal, mas as de aumento não podem elevar a pena acima do limite previsto em tese para o crime. E aí, pessoal? A, B, C, D, ou A, B, C ou D? E aí?
E aí? A, B, C, D? C. Qual? Eu acho que é a B, porque é o juiz que determina, né? Não, pô, professor? Não sei. Não sei. Pergunta, olha só. E aí? A D, quem dá mais? Letra C. Letra C também. Letra C, ok. Quem dá mais? Letra C. Letra C também, ok. É a C também, professor. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Letra A. O juiz, nesse caso, sobre as causas especiais de aumento de diminuição de pena, é correto afirmar. Independente de sua situação no Código Penal, não. Está errado. Porque nós sabemos, nós vimos, nós lemos já o artigo 68 e nós sabemos que quando as causas de aumento eles estão só na parte especial, eu só vou escolher só uma. Tá? Agora, quando eu tenho tanto na parte geral como na parte especial, eu posso aumentar e diminuir as duas. Então, a letra A está errada. Letra B. Que o juiz, se pode aplicar um só aumento, uma só diminuição, também pode, independentemente da motivação, aplicar mais de um aumento, mais de uma diminuição. Pessoal, tome cuidado aqui. Veja bem, olha só. Que o juiz só pode aplicar um só aumento ou uma só diminuição, está errado. O juiz ele pode aplicar até 2 aumentos, 3 aumentos, independe. Se o aumento estiver na parte geral e na parte especial, ele vai ter essa possibilidade. Então, a letra B também continua errado. E duplamente errado, porque fala da motivação, independente de motivação. Qualquer decisão judicial, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, tem que ser motivada. Toda decisão tem que ser motivada. Então, duplamente errado. Letra A e letra B. Letra C. As causas de aumento e diminuição de pena permitem, respectivamente, elevação acima da pena máxima ou diminuição abaixo da pena mínima prevista em lei em tese para o crime? Perfeito. Tá? Em tese, elas permitem sim. Tá? Em tese, elas permitem sim. Tá? Então, letra C, perfeita. Letra D. As causas de diminuição de pena permitem diminuição abaixo do mínimo, mas as de aumento não pode ficar aquém do máximo? Está errado. Então, letra C. Perfeita letra C, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Ok? E terminando esses exercícios de ordem objetiva, são considerados efeitos da reincidência. A. Impedimento ao livramento condicional nos casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo, tratando-se de reincidência específica? Não sei. B. Aumento do prazo de prescrição da pretensão punitiva em 1/3? Não sei. Causas de suspensão do curso da prescrição? Não sei. Impedimento à obtenção do sursis no caso de reincidência em crime culposo. E aí, sobre os efeitos da reincidência, no material que eu enviei a vocês, eu acho que eu passei quase 20 efeitos da reincidência. Olha que interessante. Isso é cobrado em prova de concurso? Tá aí, ó, a prova. Tudo que eu ensino a vocês, tudo que nós comentamos em sala de aula, tá? Cai em prova de concurso. Caiu, cai e vai cair. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual é a resposta correta? Letra A. Professor. Oi. Pode falar. Vou de letra A, professor. Letra A. Ok. O que mais? Eu vou de A também. De A também, ok. Letra A também. Letra A, ok. Beleza. Vou de D, professor. Pessoal, olha só. Então, veja. Nós já comentamos, interessante, quando você estuda, faz várias questões, você acaba acertando a questão só de ter feito outras questões. Veja nesse caso, muitas das questões que nós já comentamos, responde essa alternativa. Tá? Então, vamos lá. Então, eu quero marcar aquela que são efeitos da reincidência. Então, letra A. Impedimento ao livramento condicional, nós falamos.
principalmente se for o caso de reincidência específica. Está no artigo 112 da LEP, tá? Está ali no artigo 112 da LEP, 50% e 70%. Tá? Sobre a progressão. Nesses casos, lá fala, se for incidência específica, havendo morte da vítima, não existe possibilidade de livramento condicional, tá bom? Tanto aos crimes hediondos, e aí nós temos os equiparados a hediondos, que é os crimes dos 3 T's. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Então, letra A, está correta, ok? Letra B, aumento do prazo da prescrição da pretensão punitiva? Não. Já caiu numa questão acima e nós falamos que a PPE, prescrição da pretensão executória, artigo 110 do Código Penal, tá? Então veja que a letra B está errada. Letra C, causa de suspensão do curso da prescrição? Não é suspensão, é interrupção. Está lá no artigo 117, inciso 7º do Código Penal, tá bom? E a letra D, impedimento à obtenção do sursis nos casos de reincidência em crime culposo. Pessoal, no crime doloso, sim, no crime culposo, não. Então, a letra D também está errada, tá bom? Pessoal, até aqui, estamos tranquilos? Gostaram dos exercícios? Muito bom. Muito bom. Vários peguinhas, muito bom. Muito bom. Mas faça o seguinte, pensem. Oi, pode falar. Então, você já ia poder fazer logo a de recuperação para 95% aí da turma. Pessoal, olha que legal. Para a gente fechar esse bloco nosso com chave de ouro, eu vou fazer a inversão da tela e nós vamos responder aquela última questão que caiu em prova da OAB e é questão subjetiva. Porque, ou seja, eu estou preparando vocês para passar na prova da OAB primeira fase, estou preparando vocês para passar na prova da OAB na segunda fase e questões de concurso. Veja que todas essas questões, apesar de serem antigas, são de concursos para o Ministério Público, para a magistratura, para delegado. Ou seja, vocês estão saindo daqui extremamente preparados para tudo, tá? Então, vou fazer a inversão da tela e aí vamos responder aquela questão e depois a gente vai fazer um intervalozinho, tá bom? Então, vou fazer a inversão da tela agora. Aguarda. Só um momentinho. Aqui. Deixa eu ver. Do sexto. Vou fazer a inversão agora. Só um momento. Ah, isso. E aí, estão vendo? Sumiu. Agora sim, tá certo. Ah, isso, então ótimo, perfeito. Pessoal, então vamos lá. O que acontece aqui? Aqui, pessoal, nós temos a questão que eu passei para vocês é uma questão de um acusado chamado Ricardo, que cometeu 3 crimes. Ele cometeu o crime de roubo, ele cometeu o crime de extorsão e cometeu o crime de... aqui. E o crime de estelionato, tá? Então, ele cometeu o crime do artigo 157, do artigo 158 e do artigo 171, todos do Código Penal. Só que ele cometeu esses crimes em datas diferentes, tá? Cada um desses crimes foram em datas diferentes. Cada um desses crimes teve sentença publicadas em datas diferentes e cada um desses 3 crimes transitou em julgado em datas diferentes, tá? Então, veja, essa é uma questão bem interessante da prova da OAB, que eu gosto muito de trabalhar, e você, para conseguir fazer, para você acertar essa questão, você teria que colocar exatamente assim. Não sei se vai dar para vocês verem aí, porque eu não vou conseguir fazer a inversão da tela. Vocês conseguem ver do jeito que eu coloquei? Ou está invertido? Está só o questionário. Ah, então deixa eu mudar aqui. Deixa eu só fazer a inversão da tela. Tá. Olha aí. Vocês conseguem ver do jeito que eu fiz? Ainda não. Nada diferente. Dá para ver, mas ficou picado. Ficou metade de uma tela, metade da outra. E agora? Agora dá para ver tudo. A questão. Aí. Então, beleza. Deixa eu falar para vocês como eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá o Ricardo
E aí eu coloquei em cima o crime de roubo, depois eu coloquei o crime de extorsão e depois embaixo eu coloquei o crime de estelionato. E logo na frente, aí em cima eu coloquei data do fato, depois data da sentença e depois data do trânsito em julgado. E aí eu fui colocando as datas de tudo, tá? Por quê? Quando você faz isso, aí fica fácil de vocês responderem as questões, tá? Tanto é que eu vou fazer a inversão da tela agora, e aí quem não conseguiu fazer desse jeito, faça. Depois que você vai ver que fica muito mais fácil, muito mais compreensível, tá bom? Olha lá, vamos lá. Primeira questão. O juiz, na sentença relativa ao crime de roubo, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Pessoal, veja, esse é o primeiro crime que ele cometeu. Então, o juiz, na sentença do crime de roubo, ele era tecnicamente primário e ele tinha o quê? Ele tinha bons antecedentes, tá? Só que, para isso, vocês precisam ler a súmula 444 do STJ. Súmula 444 do STJ. A súmula 444 do STJ fala que inquéritos policiais, ações penais em andamento não servem como parâmetro como maus antecedentes. Não servem, não pode. Tá bom? E é exatamente o caso. Tá? Então, na sentença de roubo, ele tinha bons antecedentes e era tecnicamente primário. Tá bom? Tranquilos? Certinho? Resposta com base no artigo 63 do Código Penal e súmula 444 do STJ. Pois bem, a segunda pergunta. O juiz, na sentença relativa ao crime de extorsão, deve considerar Ricardo portador de maus antecedentes, pessoal? E aí, ele tem maus antecedentes ou não? Não. Não. Tem. Sim. Não tem. Tem, sim. Não tem. Para você responder, você tem que ver o seguinte. Quando que ele deu, veja bem, quando que ele deu essa sentença de extorsão? Pessoal, a sentença de extorsão, ele deu em que data? Dia 18/10/2010, não foi? A condenação. Sim. Exatamente. Então, é na condenação que ele vai aferir. Então, no dia 18/10/2010, pergunto a vocês, já tinha havido o trânsito em julgado em relação ao crime de roubo? Já. Já, porque o trânsito em julgado foi no dia 15/5. Então, veja bem, no dia 15/5 do ano de 2010, transitou em julgado. E no dia 18/10, ele é novamente sentenciado no crime de extorsão. Pessoal, nesse caso, ele ostenta maus antecedentes, sim. Por quê? Já transitou em julgado. Mas não é a data do delito? Oi? Mas aí não seria contada a data que ele cometeu o segundo delito? Não, olha só. Pensa o seguinte. A súmula 444 deixa muito claro que eu não posso levar em consideração ações penais em andamento, inquérito policial e ações penais em andamento. Eu não posso levar em consideração. Só que agora eu tenho uma ação penal que transitou em julgado e que não serve para reincidência. Então, ela já transitou em julgado. Nesse caso, eu posso falar que ele ostenta maus antecedentes? Sim. Mas aí a gente usou como base o dia do delito e não a data da condenação por crime de extorsão. Por isso que a gente condenou ele como pega. Exatamente, mas isso é um pega, tá? Por isso que, nesse caso, você tem que analisar o seguinte. No caso de crime de extorsão, a sentença foi no dia 18/10. Aí você tem que ver se a sentença anterior, do crime anterior, já transitou em julgado antes dessa data. Transitou em julgado? Maus antecedentes. Aí acabou. Tranquilo, maus antecedentes. Mas o que a gente ficou em dúvida foi justamente isso. Se a gente contaria a partir do dia que ele praticou o segundo delito, ou se o dia da condenação. Nesse caso, em julgado. Tá? Leva em consideração o dia do delito de extorsão, ele não tem maus antecedentes porque não tinha transitado em julgado o roubo.
Agora, pela data da condenação por extorsão, aí sim. Aí seria um maus antecedentes. Então, veja então, eu não estou falando da alternativa A, estou falando da alternativa B. Então, na alternativa B, a primeira pergunta, ele tem maus antecedentes? Sim, ele tem maus antecedentes. Por quê? Na extorsão, a sentença da extorsão foi prolatada no dia 18/10, sendo que o outro crime de roubo foi transitado em julgado no dia 15/5, ou seja, quase 5 meses antes. Então, nesse caso, ele tem maus antecedentes? Sim, tem maus antecedentes. Mas então o que conta não é o dia que ele praticou o segundo delito? Não é em cima do dia, é em cima da sentença transitada e julgado para maus antecedentes. Porque você tem que lembrar, Cristiane, o seguinte... O segundo crime não conta, então, para o segundo crime, não é o dia que ele praticou o segundo crime, é no dia da condenação do segundo crime. No dia da condenação, no dia da condenação. Não é no dia que ele comete o crime, não. É no dia da condenação. Sim, é no dia da condenação que o juiz vai analisar, tá bom? Vamos para a segunda parte da letra B. Na hipótese, incide a circunstância agravante da reincidência, ou Ricardo ainda pode ser considerado réu primário? Não, reincidente. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Pessoal, olha o seguinte. O que eu falo para vocês? A pessoa, para ser considerado reincidente, ele só é considerado reincidente se ele tem uma sentença que ele transita em julgado e depois do trânsito em julgado, ele vai e comete novo crime, tá? Então, veja, a primeira sentença transitada em julgado aconteceu no dia 15/5/2010, tá? E a extorsão ele praticou no dia 15/9/2009. Foi antes. Então, veja, a respeito do crime de extorsão, ele ainda é considerado tecnicamente primário, tá? Então, lembre, mais uma vez, houve o trânsito em julgado no dia 15/5/2010, sendo que ele cometeu o crime de extorsão o ano anterior, foi 2009, foi no dia 10/9. Então, ele não é considerado reincidente para o crime de extorsão. Então, para o crime de extorsão, ele não é reincidente. Entenderam? Não. Porque para a reincidência contou o dia que ele praticou o crime, para saber de bons ou maus antecedentes, contou o dia da condenação? Cristiane, olha só, separe as coisas. Eu avisei a vocês que sentença transitada em julgado que não sirva para reincidência sempre servirá como maus antecedentes. Acabou. Acabou. Tá? Beleza. Agora você tem que olhar o seguinte, o que o artigo 63 nos ensina? Quando que a pessoa considera-se reincidente? Quando ele tem uma primeira sentença transitada em julgado. Transitou? Transitou. Para ele ser considerado reincidente, ele tem que cometer um novo crime depois desse trânsito em julgado. E veja que não foi. O furto, o roubo, transitou em julgado no dia 15/5/2010. Só que o crime de extorsão, ele tinha cometido antes, no dia 10/9/2009. Ele cometeu antes, tá? Então, por isso que ele não é reincidente. Para ser considerado reincidente, ele só vai ser considerado reincidente no crime depois dessa data de 15/5/2010. Sim, ele só vai ser considerou foi o dia da condenação, porque o dia da condenação já foi posterior ao transitado em julgado, para a questão de maus antecedentes. Entendeu? O que eu estou em dúvida é isso, porque você considerou para maus antecedentes o dia da condenação, que foi no dia 18/10/2010, que foi posterior ao transitado em julgado. E para a questão da reincidência, você já está contando o dia do delito, que foi no dia 10/9/2009. É isso que eu não estou entendendo. Então, Cristian, mas olha só, você tem que ver o seguinte. Pensa você como juíza. Pensa você como juíza. Você, imagine o seguinte, vamos colocar um outro exemplo para ficar mais fácil para você entender o que é o trânsito em julgado. Imagine que o seu marido, tá? O seu marido, ele recebeu uma sentença transitada em julgado, transitou em julgado no dia 1º de janeiro de 2020. Transitou em julgado. Tá bom? Transitou em julgado. Você é juíza. E suponhamos que você pegue o caso dele hoje.
Só que ele cometeu um crime um ano passado, um outro crime. Hoje você vai sentenciá-lo, tá? Você vai considerar ele como tecnicamente primário ou reincidente? Veja, a sentença transitou em julgado no dia 1º de janeiro de 2020. E você vai julgar ele agora por um outro crime que ele cometeu em 2019. Ele é tecnicamente primário? Sim. Ele é tecnicamente primário. Então você não vai poder falar para ele que ele é que ele que é reincidente, mas você vai falar que ele é portador de maus antecedentes. Por quê? Porque ele já tem uma sentença transitada e julgado e foi no dia 1º de janeiro de 2020. Tranquilo. Ele tem maus antecedentes, mas é tecnicamente primário. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Ele cometeu um crime transitou em julgado no dia 1º de janeiro de 2020. No dia 1º de janeiro de 2020, transitou em julgado, tá? No dia 10 de janeiro de 2020, ele vai e comete novo crime. E você vai sentenciar ele agora por este crime que ele cometeu no dia 10 de janeiro. Aí eu pergunto, você vai considerar ele como reincidente? Nesse caso, sim. Você vai estar dando uma sentença hoje de um crime que ele cometeu no dia 10 de janeiro, sendo que a sentença transitada e julgado do crime anterior foi 1º de janeiro. Então, hoje você vai considerar o quê? Reincidente. Entendeu? Sim. Mas eu não tive dúvida nesse quesito aí do transitado e julgado. Assim, a minha dúvida está sendo essa, porque você usou duas datas, para justificar os maus antecedentes, que foi a data da condenação, que foi posterior ao transitado e julgado. Aí, para considerar a reincidência, aí você usou o dia do delito. A divergência dessas duas datas é que eu não estou entendendo, entendeu? Então, mas você tem que ver... Se você tivesse usado a data da condenação para julgar os maus antecedentes e a reincidência, aí tudo bem, eu teria como parâmetro lá a condenação. Agora, você usou as duas datas, eu não estou entendendo por que usou as duas para cada situação. Então, mas isso que você tem que fixar. Você tem que fixar o quê? Para maus antecedentes, eu preciso de uma sentença transitada e julgado. Eu só preciso disso. Eu não vou analisar a data do segundo crime. Tá? Eu só preciso de uma sentença transitada e julgado quando o juiz for julgar o segundo crime. Eu não preciso. Agora, para reincidência, aí eu preciso da data do transitado e julgado. Tá? Porque é só depois dele transitar em julgado e cometer novo crime que aí eu vou saber se ele é reincidente. Agora, para os maus antecedentes, eu não preciso aferir isso. Eu só preciso que tenha uma decisão transitada e julgado. Pronto, acabou. É o suficiente para os maus antecedentes. Então, as datas para os maus antecedentes é uma, a data para a reincidência é outra. Eu só vou trabalhar com a reincidência depois do trânsito em julgado. Tá bom? Os maus antecedentes, então, fica no dia da sentença. No dia da sentença. Se no dia da sentença ele já tem uma sentença transitada em julgado, beleza, eu vou respeitar a súmula 444 do STJ, que proíbe que inquéritos em andamento inquérito e ações penais em andamento eu leve com maus antecedentes. Ela proíbe. Agora, se no dia da sentença eu já tenho uma sentença transitada em julgado de crime anterior, aí eu posso falar que ele tem maus antecedentes, independente da data. Independente da data. Tá? Vamos para a linha C. O juiz, na sentença relativa ao crime de estelionato, deve considerar Ricardo portador de maus antecedentes? Pessoal, a respeito de maus antecedentes, perfeito, né? Se na letra B eu já coloquei maus antecedentes, com maior razão eu vou colocar aqui a respeito da linha C. Tá? Por quê? Porque ele tem 2 trânsitos julgados. Exatamente. Agora, olha aqui essa parte final. Na hipótese incide a circunstância agravante da reincidência, o Ricardo ainda pode ser considerado primário. Então, veja. O estelionato. Veja que o estelionato, ele cometeu exatamente o estelionato no dia 12 de março de 2010. Ele cometeu o fato no dia 12 de março de 2010. Eu pergunto a vocês, 12 de março de 2010, já tinha sentença transitada em julgado? Não. Não tinha. Não tinha. A primeira sentença transitada em julgado foi no dia 15 de 5 de 2010, ou seja, 2 meses e 3 dias depois. 2 dias depois. Então, veja,
ele ainda é tecnicamente primário, ele não é reincidente. Não. Ele não é reincidente. Oi? Ô, bicho, esse cara é apronta, ainda é réu primário, hein? Você é detentor de... Não é, não só não tem mais antecedente. Não tem antecedente. Pessoal, olha só. São os antecedentes, né, professor? Oi? Nesse caso, ele não é detentor de bons antecedentes, né? Ele não é reincidente. Em nenhuma das hipóteses, ele é reincidente. Por quê? É o artigo 63. O 63 deixa bem claro. Só é considerado reincidente quando uma pessoa tem uma sentença transitada em julgado e depois do trânsito em julgado comete novo crime. E nesse caso aqui do Ricardo, ele cometeu antes, ele não cometeu depois. Então, ele é tecnicamente primário em todos os casos. Em todos os casos, ele é tecnicamente primário. A partir da condenação. Primário, Só mas a partir da condenação. Ele é detentor de maus antecedentes, né? Maus antecedentes. Na alternativa B e na alternativa C, ele tem maus antecedentes, Marivalda. Então, tanto a respeito da letra B como a C, tranquilo, maus antecedentes. Agora, na letra A, ele tem bons antecedentes e é primário. Na letra B, ele tem maus antecedentes e é primário. E na letra C, ele tem maus antecedentes e ainda é primário. Tá bom? É verdade. Pessoal, por isso que eu acho extremamente importante o que nós fizemos hoje, esses exercícios. Por quê? Porque aí você vê na prática como a coisa acontece, tá? Pensando nisso, antes de nós irmos para o intervalo, eu queria fazer uma proposta para vocês, ver se vocês acham que seria legal. Nós sabemos que nós não teremos prova bimestral, só teremos prova final e, se Deus quiser, presencial. Mas o que vocês acham da semana que vem, no nosso horário da nossa aula ao vivo, no horário exato da nossa aula, eu vou mandar para vocês em PDF a prova que eu iria aplicar a vocês. Para que vocês, em casa, façam. Eu vou ficar aqui todo o período junto com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tal, etc. Mas, assim, é como se a gente estivesse fazendo uma prova, tá? Eu vou passar a prova exatamente do conteúdo que nós trabalharmos até a data de hoje, e aí vocês vão fazer essa prova em casa, sem o Vadmecum, sem a ajuda do colega, exatamente como seria a minha prova se nós não estivéssemos em quarentena. E aí, no final da aula, eu passo para vocês o gabarito, e aí vocês mesmos vão fazer a correção da prova e vão falar para mim, professor, eu tirei, se fosse prova presencial, eu tirei menos de 6. Se fosse prova presencial, eu tirei mais de 6, tirei 7, tirei 8. Professor, eu ia ganhar os R$100 que o senhor prometeu. O que vocês acham da gente fazer esse teste a semana que vem? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Excelente. Legal? Professor. Vai ser só objetivo, professor? Não, pessoal, minha prova, ela é 80% objetiva e 20% ela é subjetiva, tá? Então, assim, é prova de OAB, prova de concurso público, eu preparo vocês para tudo, tá? Então, de forma que nós vamos fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, nós vamos entrar em concurso de crimes, que é para a gente fechar com chave de ouro esse primeiro bimestre, tá? E aí, dúvida que vocês tiverem, vocês podem passar para a gente, de forma que na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos uma avaliação, sim. Não uma avaliação nos moldes que a gente estava fazendo, mas uma avaliação de vocês, para com vocês mesmos e com a minha ajuda. Fechou? Professor, mas aí vai estar valendo a nota da prova? Não, gente, não vai estar valendo, porque se eu colocasse para vocês valendo, muitos de vocês ficariam nervosos, e tem a norma da instituição que falou que não é para ter avaliação bimestral. Então, eu não posso dar uma nota para vocês. Mas a gente não impede de fazer essa avaliação para ver como está o estudo de vocês e como vocês sairiam numa prova realmente aplicada por mim.
Tá bom? Professor, e como que Oi. será feito, como que a instituição lidou com isso, de não aplicar prova e tal? Como é que ficou isso? Te deram um posicionamento? Vocês estão sendo avaliados com os trabalhos, tá? Então, tem aqueles trabalhos que eu passei para vocês, aquelas 60 questões subjetivas e mais o mapa mental. Então, esse primeiro bimestre, na minha disciplina, vocês serão avaliados com esses trabalhos, tá bom? Tanto para a nota de prova quanto para a nota do trabalho? Exatamente. Professor, deixa eu te perguntar outra coisa. O senhor lançou lá no AVA uma nota. É referente a quê no de trabalho? Foi sobre qual? Então, no AVA, pessoal, eu só lancei, porque como mudou as regras da avaliação, a avaliação de vocês agora é 1.000 pontos. Aí, nesses 1.000 pontos, o que eu fiz? Eu dividi 500 pontos, tá? Valendo aqueles 6 trabalhos. Então, quem fez recebeu os 500 pontos. E quem vai me entregar, eu coloquei o mapa mental, né, para vocês me entregarem até sexta-feira agora, tá? E quem fizer vai receber mais esses 500 pontos. De forma que vocês, quem fizer tudo, terá a nota máxima, que é 1.000 pontos. Aí fica 1.000 pontos de trabalho e 1.000 pontos de prova? 1.000 pontos de trabalho. Não, cara, aí, a avaliação, aí o que acontece? A avaliação que você... Kênia, me tira uma dúvida, inclusive surgiu um questionamento aí no grupo hoje, você passou a questão do quadro mnemônico desde o primeiro dia de aula, falou que queria uma cartolina, tudo direitinho, né? Isso. Aí hoje levantaram lá no grupo que como é que vão comprar a cartolina se as papelarias estão fechadas? Eu já liberei tem alguma todos os alternativa que você possa dar para o pessoal, alguma coisa? Todos os alunos que me perguntaram, eu já dei a seguinte alternativa, porque antes era para fazer na cartolina, para ficar bonito, grandão, para vocês colocarem no quarto de vocês, na geladeira, em qualquer lugar extremamente visível. Aí, por causa desse problema da quarentena, eu autorizei a vocês fazerem em qualquer material, tá? Vocês podem fazer numa folha de caderno, você pode fazer numa folha A4, você pode fazer do jeito que você bem entender, desde que faça. Tá bom? Fazendo, tirando foto ou escaneando, mandando para mim, tá valendo. Não, beleza, é bom que você já tira a dúvida em geral aí, que fica no grupo e no privado, perguntando, aí você já esclareceu todo mundo. Então, beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tenho um monte de coisa para falar com vocês ainda. O intervalo nosso hoje não vai ser o normal de 20 minutos, só vou dar no máximo 10 minutinhos de intervalo só para encher as minhas garrafinhas de água e a gente já volta com o concurso de crimes. Fechou? Tranquilo? Ô, professor. Oi. Deixa eu fazer um pedido pro senhor. Pode falar. Como eu conheço aí os meus amados colegas, e eu vi que todo mundo ficou calado, seria possível o senhor fazer assim, riscar num papel a respeito dessa questão do Ricardo, a respeito do que, quando é que ele entrou como maus antecedentes, quando ele entrou como... Eu vou tirar uma foto, porque eu tenho dificuldade entre entender qual é a data que o senhor pega para poder colocar como maus antecedentes e a data que o senhor pega para colocar como reincidência. Eu consegui entender, mas eu não conseguiu, e aí ela vai te perguntar por isso. Eu vou tirar uma foto do que eu fiz, do quadro que eu fiz para vocês entenderem o porquê que é... e sublinhando exatamente as datas, para dar os bons antecedentes e os maus antecedentes, tá bom? Se você puder, dá uma olhada também naquele que eu te mandei do meu questionário e me fala se está errado. Tá, eu vou dar uma olhada ali no seu... Agora não, a hora que der para você. Então, valeu. Intervalinho de 8 minutinhos. Um abraço. Tchau, tchau.